Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Sistema Biológico. Hoje, galera, estaremos aí iniciando a nossa aula sobre relações ecológicas. E nas relações ecológicas, pessoal, temos aí a relação intraespecífica e as relações interespecíficas. Então, o que diferem entre as relações intraespecífica e as relações interespecífica? Nas relações intraespecífica, intraespecífica, são relações da mesma espécie, por isso que é intraespecífica. Então, são relações da mesma espécie. Vamos colocar aqui. Pronto, relações da mesma espécie. Já nas relações interespecíficas, são relações entre as espécies diferentes. Então, vou botar aqui espécies diferentes. E vamos dar o pontapé inicial aí com as relações intraespecíficas. Então, vamos chegar para esse lado de cá. Aí, chegamos aqui. Vamos chegar aqui para esse lado de cá e vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, pessoal. Nas relações intraespecíficas, existem as relações harmônicas na mesma espécie e existe as desarmônicas. Aqui o pontozinho negativo e temos aqui o pontozinho positivo das harmônicas. Então vamos iniciar aqui com as harmônicas. Bom, dentro das relações harmônicas vai existir aqui a colônia. Exatamente. A colônia, pessoal, o que é uma colônia? São seres vivos que estão fisicamente unidos. Ou seja, eu dei um exemplo aqui dos corais. Os corais são um tipo de colônia. Então, a colônia é sim uma relação intraespecífica, que são da mesma espécie. Harmônica são uma relação harmônica. Por quê? Porque os corais estão juntos aqui, olha, eles estão juntos e são harmônicos para todos eles. Por quê? Porque aqui eles vão se proliferar, vão se produzirem, então, se reproduzirem no caso, então é uma relação harmônica. Colônia é uma relação harmônica. São os seres vivos fisicamente unidos aqui, o positivo para os dois lados, ok? Ok, pessoal, vamos aqui descer um pouquinho e vamos aqui para a sociedade, que é outra relação harmônica. O que é uma sociedade? A sociedade é que são seres vivos que não são fisicamente unidos. São seres vivos que não são fisicamente unidos. Ou seja, eu dei um exemplo aqui das formigas. As formigas, elas não são fisicamente unidas. Elas não são fisicamente unidas, as formigas. As formigas precisam ter o exército delas para conseguirem pegar uma barata, por exemplo. Elas precisam ter o seu exército aí para conseguir pegar a barata e levar para o seu formigueiro e conseguirem tirar os seus nutrientes. Então, as formigas são um exemplo de sociedade. Elas não estão fisicamente unidas, mas estão sim unidas ali no seu grupo. Então, pessoal, as formigas são sim um exemplo de sociedade nas relações intraespecíficas harmônicas. Bom, pessoal, agora, já que sabemos aqui entre a colônia e sociedade das relações harmônicas, já que aprendemos, agora vamos para as desarmônicas. Bom, pessoal, nas relações desarmônicas, temos aqui a competição. Temos aqui o primeiro ponto das relações desarmônicas, que é a competição da mesma espécie. É sempre negativo, pessoal. Temos aqui um exemplo dos leões, dos pássaros. Os leões eram para conseguir o seu território, para conseguir a fêmea, lutam lá, brigam, fazem tudo ali para tentarem conseguir o seu território. E é sempre desarmônico, por quê? Aí você vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Por que desarmônico? Sendo que um ganha e o outro perde. Porque, pessoal, os dois vão sair feridos depois da briga. Os dois vão se ferir e a ferida de um pode, por mais que ganhou, mas pode se infeccionar e eles podem morrer depois da briga. Eles podem acabar morrendo. Então, é negativo para os dois lados, tanto para o que perdeu e tanto para o que ganhou. Então, competição, pessoal, é sempre negativo. Coloque em sua cabeça que é sempre negativo. A competição, ela é sempre negativa. Ok? Competição sempre negativa. É um ponto desarmônico das relações intraespecíficas. Ok, pessoal, vamos agora aqui para o canibalismo, que é o segundo ponto. Canibalismo.
O canibalismo é uma relação desarmônica, pois um devora o outro. Ou seja, demos aqui um exemplo da nossa viúva negra. Quando ela está ali no acasalamento com o macho, depois do acasalamento, ela devora o macho. Então, é bom para ela que se alimentou dele e é ruim para ele que ele acaba morrendo. Então, isso é um ponto desarmônico. Então, o exemplo do ponto do canibalismo, das relações da mesma espécie, é a viúva negra. Olha ela aqui, porque ela devora o macho depois do acasalamento. Então, isso é desarmônico para ele e harmônico para ela, porém, é desarmônico que está tendo um ponto negativo em questão. Então, toda vez que estiver um ponto negativo em questão, é desarmônico. Toda vez que estiver pontos positivos, são harmônicos. Bom, pessoal, estudamos aqui sobre as relações aqui intraespecíficas. Agora vamos aqui para as relações interespecíficas, pessoal. Estamos aqui nas relações interespecíficas. Relações de espécies diferentes, isso mesmo, pessoal. E vamos começar aqui com as relações harmônicas. Começando aqui com as relações harmônicas, vamos começar com o mutualismo optativo. O mutualismo optativo, pessoal, são aquele que é optativo, não é obrigatório como o mutualismo aqui é obrigatório, que já vamos abordar daqui a pouco. Mas vamos aqui iniciar com o mutualismo optativo. Eu dei um exemplo aqui do pássaro palito e o crocodilo. O pássaro palito e o crocodilo são exemplo de mutualismo optativo. Por quê? Porque o pássaro está lá. O pássaro palito está lá e o crocodilo deixa a sua bocona lá aberta. E o pássaro palito vai lá com o seu bico e vai comendo ali os restinhos de comida que o crocodilo vai deixando. Então, isso daí é um exemplo de mutualismo optativo. Por que optativo? Porque o pássaro simplesmente ele pode não ir mais e o crocodilo pode ficar lá com a sua boca aberta e não vai diferenciar em nada na vida deles. Então, por isso que é optativo. Mas se o pássaro ir lá comer os restinhos de comida na boca do crocodilo, o que vai acontecer? Vai ser bom para os dois. Por quê? Porque o crocodilo vai ganhar a sua limpeza e o pássaro vai ganhar o seu alimento. Então, todo mundo ali está se dando muito bem nessa questão. Isso é um exemplo de mutualismo. E já o mutualismo, pessoal, obrigatório, é porque eles precisam um do outro para sobreviverem. Porque se eles se separarem, ambos vão morrer. Então, isso é um mutualismo obrigatório. Ou seja, eu dei um exemplo aqui das algas e fungos. As algas e fungos são um exemplo de mutualismo obrigatório, porque se os fungos saírem das algas, elas não irão se proliferar e irão acabar morrendo, e os fungos também. Então, eles precisam estar juntos aqui para se darem bem, se proliferarem e conseguirem manter o seu ciclo aí aberto em vida. Vamos aqui agora para o comensalismo também. O comensalismo, pessoal, é outro ponto aqui das relações harmônicas interespecíficas e são aqui de espécie que se alimenta de resto de comida de outra espécie. O comensalismo é isso. São espécies que se alimentam de restos de comida de outras espécies. Como assim? Tem vários exemplos aí. Tem o peixe-piloto e o tubarão. O peixe-piloto, no caso, fica ali de trás do tubarão esperando ele atacar alguma presa. Quando o tubarão ataca alguma presa, o tubarão vai estraçalhar aquela presa. Vai pegar a presa, vai estraçalhar, como vocês estão vendo aí na imagem. E o peixe-piloto, atrás do tubarão, vai ali, olha, se alimentando daquelas presas que o tubarão deixou estraçalhado. Ele comeu um pouco da presa, deixou uns pedaços aí no oceano e o peixe-piloto vai atrás comendo aí essas presas, esses restos de comida do tubarão. Então, isso significa um comensalismo. Outro exemplo de comensalismo, eu dei o exemplo aqui dos abutres. Os abutres são exemplo de comensalismo também. Por quê? Porque tá lá o leão na savana africana. Tá lá o leão. O leão vai comer uma zebra, né? Comeu a zebra. Aí, ele deixou um pedaço da zebra lá que ele não quis mais, a carcaça da zebra. Os abutres vão se alimentar dessa carcaça. O leão deixou o resto lá e os abutres irão se alimentar. Isso é chamado de comensalismo, ok? E aqui, pessoal, temos aqui o inquilinismo. O que é um inquilinismo, pessoal? Uma espécie se abriga em outra. É uma relação harmônica, né? As relações interespecíficas, o inquilinismo. Aqui eu dei um exemplo, pessoal, das orquídeas. As orquídeas é um exemplo de inquilinismo. As orquídeas, pessoal, elas procuram as árvores
para poderem se abrigar nelas, né? Então, isso sim é um exemplo de inquilinismo. Para as orquídeas vai ser um ponto positivo, né? Porque elas vão estar ali conseguindo seu nutriente naquela árvore, conseguindo seu abrigo naquela árvore. Mas para a árvore não vai influenciar em nada aqui, ó. Para a árvore não vai influenciar em nada. Se a orquídea tiver, elas vivem, e se a orquídea não tiver, também elas vivem. Então, isso é um exemplo de inquilinismo. É uma espécie se abrigando em outra. E é um ponto harmônico para as orquídeas e é um ponto normal, neutro para as árvores. Então, isso é um ponto de inquilinismo. As orquídeas é um ponto de inquilinismo. Bom, pessoal, estamos aqui, as relações harmônicas interespecíficas, estudamos isso aqui. Agora vamos para as relações desarmônicas, pessoal. Isso mesmo, pessoal, estaremos falando sobre as relações desarmônicas, das relações ecológicas interespecíficas de espécies diferentes. A competição é o primeiro ponto aqui que vamos abordar das relações desarmônicas. A competição é sempre negativa, como eu venho dizendo ao longo do vídeo. Por que a competição, pessoal, é sempre negativa? Porque ambos irão se prejudicar, ambos vão ter prejuízo. Por quê? O que ganhou a competição vai ser prejudicado porque apanhou também, né? Estar todo ferido e possa que essas feridas entrem em infecções e ele possa acabar morrendo ao longo do tempo. E ruim também para o que perdeu, né? Porque perdeu e também ainda, além de perder, se feriu. Então, é ruim para os dois lados da moeda. Então, competição é sempre negativa. Vamos aqui para a predação. Predação, uma espécie devora outra. Uma predação é isso, é uma espécie devorar outra. Faz parte, né, da cadeia alimentar, faz parte de tudo, mas, porém, é desarmônico. É uma relação interespecífica desarmônica, porque vai ser positivo para a que se alimentou, mas vai ser negativo para a que foi devorada. Então, é um ponto desarmônico nas relações interespecíficas. Vamos aqui mais para baixo, vamos para o parasitismo. O que é um parasitismo? O parasita suga recursos do hospedeiro. Exatamente. Só que dentro aqui do parasitismo, pessoal, vamos aqui dar uma olhada aqui na diferença entre endoparasita e ectoparasita. O endoparasita são que estão do lado de dentro. Vamos colocar aqui. São que estão do lado de dentro, pessoal. São que estão do lado de dentro. O endoparasita estão do lado de dentro. Já o ectoparasita está do lado de fora. Endoparasita, lado de dentro. Ectoparasita, lado de fora, pessoal. O endoparasita, exemplo de endoparasita, temos as solitárias. As solitárias é sim um exemplo de endoparasita que fica do lado de dentro do hospedeiro. Já o ectoparasita são pulgas, carrapatos, piolhos que ficam do lado de fora do hospedeiro. Isso é exemplo de parasitismo. Exato, parasitismo. O que é parasitismo? Parasita suga recursos do hospedeiro. Então, é bom para o parasita e é ruim para o hospedeiro que está perdendo recursos para ele. Bom, pessoal, descendo mais um pouquinho aqui, vamos ver aqui o parasitoidismo. As pessoas se confundem entre o parasitismo e o parasitoidismo. Por quê? Porque são nomes semelhantes e as pessoas se confundem. Só que no parasitoidismo é a mesma coisa do parasitismo, sim. Porém, no parasitoidismo, os parasitoides, eles causam morte no hospedeiro no final. Eles causam morte. Já no parasitismo, não. Eles não causam morte. Já no parasitismo é diferente porque o parasita ele precisa que o seu hospedeiro fique vivo para poder adquirir os seus recursos. Já no parasitoidismo, os parasitoides eles matam o seu hospedeiro no final. E se os parasitas no parasitismo matarem seu hospedeiro no final, eles também morrem. Então eles precisam que o seu hospedeiro fique vivo. Isso é no parasitismo. Já no parasitoidismo, eles matam o seu hospedeiro. Então, pessoal, essa é a diferença. Porque no parasitoidismo, eles matam o hospedeiro. Já no parasitismo, eles precisam que o seu hospedeiro fique vivo para que eles possam sugar, né, os recursos do hospedeiro. Então, já que sabemos a diferença entre o parasitoidismo e o parasitismo, vamos agora para a herbivoria. O que é uma herbivoria, pessoal? A herbivoria, pessoal, está relacionada aos herbívoros, né? Os herbívoros que são os donos desse evento, né? Herbivoria. Por quê? Porque é uma relação desarmônica. Porque tá lá o capim tá lá. Aí chega o herbívoro, né? Que é a vaca. A vaca chega, né? Come
come um pedaço do capim e sai fora. Então, foi bom para a vaca, que se alimentou, mas foi ruim para o capim, que perdeu um pedaço do seu organismo, né? Então, isso se chama uma herbivoria, pessoal. Ok? Já que sabemos disso, agora vamos aqui para a última parte aqui das relações desarmônicas interespecíficas. O amensalismo. O que é um amensalismo, pessoal? O amensalismo, uma espécie inibe outra. O que é inibir, pessoal? Inibir é impedir. Uma espécie impede outra, não é isso? Então, para a espécie que está impedindo, não vai ter nenhuma influência, mas para que está sendo impedida, vai ser ruim para ela. Então, um exemplo disso são os antibióticos. Os antibióticos, eles impedem, com os fungos, impedem que as bactérias se proliferem. Então, para os fungos, eles estão ali, eles não estão fazendo mal algum, mas eles não estão sendo prejudicados de maneira nenhuma. Porém, as bactérias estão sendo impedidas, então elas estão sendo prejudicadas, elas estão impedidas de se proliferarem, né? Então, isso é um ponto negativo para as bactérias. Outra questão também são árvores que impedem outras, uma que crescem em cima da outra e impedem que a outra possa se proliferar. Isso tudo, pessoal, significa um amensalismo. Então, pessoal, isso daqui são os fatores desarmônicos das relações interespecíficas de espécies diferentes. Vou deixar um tempinho aqui para vocês tirarem um print. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos aí sobre biologia. Nesse canal aqui vocês vão aprender tudo sobre biologia, pessoal. Então, não deixe de se inscrever e me ajuda aí para que possamos conseguir muitas gentes aí sendo ajudadas através dos meus vídeos. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!